Olá, que bom estar junto de vocês. Sejam bem-vindos. Há 20 anos estou por aqui. Assim como todo mundo, eu me pergunto às vezes o porquê da minha existência. Não cheguei a conhecer o meu pai. Quem me criou disse que meu nome era para homenageá-lo, uma esperança de continuidade de sua tarefa. Sei lá. A princípio, as pessoas vinham a mim, chorando de dor, mas na maioria das vezes não era a sua própria dor, era de alguém que amava. Reparei que muitas dessas pessoas eram amparadas pela minha mãe, porém não era o suficiente. Bom, o fato é que eu ainda não entendia muito bem o que fazer para ajudar aquela gente. Minha mãe, todavia, sempre ao meu lado, dizia que eu tinha um dom especial e que logo eu descobriria por conta própria. Um dia, ela me falou que eu era muito esperado por ela e o meu pai e que a sobrevivência dela dependia da minha. Mais pessoas nos procuravam. Agora eu percebia que buscavam, além de consolo, conhecimento. Então comecei a estudar para instruí-las, pois eu já as amava. Falava espontaneamente das verdades advindas da doutrina espiritista e relembrava as máximas evangélicas. Vinha-me na mente a figura amorosa de Jesus pregando aos pobres e aflitos de toda a ordem. Quem me criou contou-me: meu pai adorava crianças e minha mãe sempre via os idosos como a última infância. Eles gostavam de cuidar de ambos, então resolvi imitá-los e abri meu coração. Certa vez, meu criador achou que eu tinha condições de auxiliar aqueles que sofrem de uma doença terrível, o alcoolismo, e pediu que eu recebesse com carinho a colaboração de alguém chamado Assunção. Assim foi feito. Acompanhei Assunção e seus amados até enquanto fui útil. Sinto saudades, mas sei que prosseguiram a sua jornada. É legal pensar que fazemos parte da história um do outro. Aliás, não se faz história alguma sozinho, não é mesmo? O tempo passou, e como toda criança, eu também cresci, física, intelectual e espiritualmente. Vários foram aqueles que se achegaram a mim na tarefa de aprender, vivenciar e pregar o espiritismo. Cuidávamos das coisas espirituais, mas não descuidávamos das materiais. Até aprendi a cozinhar. Na verdade, tive várias professoras e professores. Quem me criou, juntamente com a minha mãe, viram que eu já estava maduro o suficiente para iniciar o auxílio em outra esfera, a esfera espiritual. Foi como se alguém me tivesse retirado escamas dos olhos e tampões dos ouvidos. De repente, eu me vi cercado de espíritos de todos os matizes. Alguns me pareciam ser cuidadores, outros professores e muitos mesmo eram os que pareciam sofrer. Mais uma vez a figura de Jesus ressurgia na minha frente, dessa vez abraçando e beijando aqueles espíritos sofredores. Ele veio até mim e pediu: aliviais as suas dores, não temas, pois estarei sempre contigo, assim como estive com seu pai e acompanho a sua mãe. Quando dei por mim, o intercâmbio entre os homens e os seres espirituais já faziam parte do meu ser. Era a minha essência, dizia aquele que me criou. Certo dia, meu pai de criação se despedia de mim. Ele parecia um pouco cansado. Eu sabia que ele vinha cuidando da minha mãe. Ela estava muito doente, à beira da morte. O que eu não esperava é que ele morresse, assim, sem se despedir de ninguém. Então eu chorei. Meu segundo pai havia partido também. Minha mãe falava para eu ter fé, pois ele logo voltaria. E não demorou muito para sentir-lhe o abraço paternal novamente. Aquele sorriso, aquele amor e aquela determinação a falar-me: pare de chorar, temos muito trabalho a fazer. Cristo conta com nosso esforço e colaboração. Sua mãe precisa muito de nós. Arregaçamos as mangas e nos pusemos a trabalhar. A cada dia me via cercado de mais e mais colaboradores.
Eles chegavam à medida que o trabalho aumentava, na proporção em que mais aflitos da terra e do além eram enviados por Jesus até nós. E quando não podiam vir ter conosco, íamos até eles, ora sob o teto carinhoso de minha mãe, ora nos seus próprios lares. Sabe, eu nunca tinha visto meu pai. Quem me criou, porém, me trouxe uma grata notícia. Ele nos visitaria juntamente com a cruzada militar espírita. Ele veio, não falou nada, nem precisava. Jamais esquecerei aquele olhar. Ele cochichou alguma coisa no ouvido do meu pai de criação, deu-me um longo abraço, beijou carinhosamente a minha mãe e partiu. Perguntei, o que ele falou? Meu Criador respondeu, chegou a hora de utilizarmos a linguagem que vai direto ao coração das almas. Ué, que linguagem é essa? Respondeu-me entre um largo sorriso, cantarolando e dançando. A linguagem da arte, meu jovem. Da arte aos corações. Não entendi muito bem, mas quando dei por mim, lá estávamos nós na casa da minha mãe, cercados de artistas espíritas, amparados por uma espiritualidade maravilhosa, inebriados de emoção gerada por aquela vibração magnífica. As canções, as interpretações teatrais, as poesias, as preces. Tudo parecia mesclar-se com os eflúgios que emanavam de espíritos iluminados na direção de todos que ali estavam, penetrando-lhes mente e coração, proporcionando uma paz na alma indescritível. Não poderíamos jamais parar de promover aquele encontro de arte. Deixai vir a mim as criancinhas. Essa frase não saía da minha cabeça. Era preciso ampliar a imitação de Jesus, lançar a semente do Evangelho nos solos férteis da inocência infantil e do vigor da juventude, preparar-se para a futura colheita dos frutos do amor e caridade. Hoje eu compreendo. A missão de todos nós é simplesmente fazer o bem. Ah, por favor, perdão. Eu aqui falando e nem sequer me apresentei. Quem me criou foi um homem fantástico chamado Moretson, muito amigo de meu pai, um empreendedor espírita conhecido como General Antônio Leite. Minha mãe melhorou e está bem. Seu nome? Instituição Espírita Nosso Lar. Eu sou o Centro Espírita Irmão Leite, sempre ao vosso dispor e a serviço do Cristo Jesus. Muito obrigado.